E agora eu vou mostrar para vocês o que eu utilizei nas partes de teclado. Bom, teclado, ele já mandou para mim aqui um teclado estéreo. Eu já fiz a abertura do pan do teclado. Acho que não tem por que ficar brincando com esse negócio de tem que fazer o paneamento assim no teclado. Para mim, teclado eu deixo 100% para utilizar até da própria característica do teclado. O rapaz vai colocar aí, sei lá, 20, 30 mil reais num Nord para você chegar aqui e brincar com o estéreo do teclado. Eu acho que não se faz necessário, uma vez que esse teclado já foi entregue também bem legal pra gente. Vamos escutar ele. Bom, novamente, se você estiver escutando de fone ou em bons monitores, você escutou que o lado R do teclado está dando uma leve chiada. Isso pode ser DirectBox, isso pode ser alguma distorção do próprio plugin de synth que a pessoa está utilizando ali no computador dela, enfim, pode ser várias possibilidades. Falando sobre o que eu fiz no polimento aqui na mixagem do teclado, basicamente, vou colocar, aqui eu coloquei esse Stereo Witch, é um plugin da Reaper também, super levinho de se usar, aonde eu coloquei mais 4 decibéis nos sides. Então, eu tenho os sides, que é o LR, e eu tenho o meio, que é o mono. Meio que ele controlou o mono, e o palco sonoro ele abriu. Então o teclado ele vai ganhar um corpo para as laterais, ele vai dar mais espaço de palco sonoro. Isso vai deixar a mix maior. Eu também utilizei, se eu não me engano, eu também utilizei aqui na bateria, para a bateria também ganhar um palco sonoro maior. Isso é muito legal. Eu vou exagerar aqui um pouquinho para vocês perceberem o que eu estou falando do teclado. 4 decibéis é o que estava. E deixa eu colocar aqui o teclado para tocar. Me ajuda aí. Vamos lá, pode tocar. Vou colocar. Tá vendo? Essa era a diferença que eu precisava desse plugin no teclado. Segundo, o que eu fiz aqui? Cortei o teclado em 100 Hz. Mas poxa, Lúcio, você acabou de falar que o cara tem um teclado de 20, 30 mil reais, você cortou o som do teclado dele? Claro que não. O que eu fiz aqui é dar mais, limpar frequências que o teclado dele não se faz predominante. E isso é algo também que eu preciso muito conversar com vocês, porque alguns inscritos entram em contato comigo e falam assim: Lúcio, poxa, eu estava avaliando lá a sua mixagem, cara, nossa, como o bumbo lá da igreja de vocês, como o contrabaixo, como o pad quando tem pad, o VS quando tem VS, nossa, como fica tudo tão bem encaixado. E uma questão para vocês terem graves melhores, uma questão para vocês terem agudos melhores e médios melhores, é primeiro vocês estudarem as predominantes e as frequências que são fundamentais em cada instrumento. Não adianta você, eu tenho que colocar grave no bumbo, eu tenho que colocar grave nos tons, eu tenho que colocar grave no surdo, eu tenho que colocar grave no contrabaixo, eu tenho que acrescentar grave no violão para dar mais aquele pesão de violão, folk, eu tenho que colocar mais grave na guitarra. Quando você soma tudo isso, fica uma maçaroca ali no seu grave, no seu médio grave, que a sua mix fica muito embolada. E aí você fica assim, o problema é do bumbo e do contrabaixo. E não é. O problema é que você não faz as limpezas básicas, que são os subgraves nos seus elementos, e aí quando você vai somando tudo,
vai virar uma maçaroca no final. A gente tem que pensar numa mixagem como se fosse você estivesse cozinhando. Então é um pouquinho de tempero, é um pouquinho de alguma coisa ali, alguma especiaria para cada vez mais estar realçando ali a sua mixagem, está realçando ali o seu alimento. Não adianta nada você colocar muito sal e também não adianta nada você colocar pouco sal. Nas ambas opções vai ficar um pouquinho sem graça. Então você trazer característica do instrumento, trazer uma pressão do instrumento e um bom volume, você já conseguiu garantir praticamente 90% da sua mixagem. O restante vai ser o talento da banda, desenvolvimento da banda ali, mas você conseguindo acertar a sua equalização, os seus filtros, a sua equalização e a sua compressão e volume, acabou. Tá resolvido, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês passo a passo a como você conseguir cada vez mais melhorando isso. Voltando então aqui para o que eu estou mostrando para vocês, por que eu falei esse monte de coisa para vocês? Para vocês entenderem que não tem o porquê eu ficar mantendo esse subgrave aqui, ó, no teclado, sendo que não vai compor em nada a minha música. É claro que se você vai entrar num momento da palavra onde vai ficar só para você, por exemplo, vamos pegar uns Gideões da vida. O pessoal faz aquele fundão bem pesadão. Se de repente você é de uma igreja católica onde a galera usa aquele órgão oitavado, subtavado, que é maravilhoso, você precisa deixar isso daqui passar, porque senão esse subgrave não vai estar chegando. Mas isso totalmente depende do contexto. Lá na igreja, o que eu faço? A mesa lá de som ela tem um botão de high pass, on ou off, desligado ou desligado. Quando a banda vai tocar, eu ligo o high pass. Então o que eu faço? A banda vai começar a tocar, eu liguei o meu high pass. A banda não vai tocar mais, eu tiro. Para o momento que ele estiver fazendo ali o solo dele, somando os timbres dele de pad, com sustain, com um monte de coisa, esse grave aqui ele fica mantido. Vai entrar um louvor, eu entro aqui porque eu tenho guitarra, eu já tenho violão, eu já tenho contrabaixo, já tenho bumbo, já tenho caixa, já tenho tons. Não preciso colocar mais coisa numa região onde ele não vai ser destacado. Se você utiliza VS no mesmo canal do seu teclado, isso já é diferente, dependendo da qualidade do seu VS. Caso não, eu recomendo você fazer isso daqui para estar melhorando um pouquinho desse subgrave do seu teclado e na sua mixagem também. Então vamos lá. Equalização foi o que eu fiz e por último eu coloquei uma simulação de um LA. Eu coloquei uma simulação. Nossa, que grandão. Eu coloquei uma simulação de um LA2A, que é um compressor que ele tem um ataque e um release lento. Então ele vai estar deixando passar aqueles picos do cara marcando, ele vai comprimir aquilo e ele vai voltar de uma maneira um pouco mais lenta. Deixa eu ver aqui, um plugin que faz isso diferente já é o irmão mais velho dele, que é o LA3A. Já é um compressor ou um 1176, já são compressores que você já consegue colocar ali um ataque e um release um pouquinho mais curto para você segurar e para você soltar um pouquinho mais rápido esses detalhes que eu quero mostrar para vocês. Mas aqui, no caso desse compressor óptico, que é uma simulação do LA2A, ele é como eu falei, ele é óptico, então ele vai trabalhar de um jeito um pouquinho mais lento. E qual a característica principal que eu quero trazer com esse plugin? Eu quero o teclado mais constante. Eu não quero que ele fique bam, 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 bam. Não, eu quero que fique aquela coisa, como é que eu posso descrever para vocês? Uma coisa mais cremosa, digamos assim. É isso que eu quero passar de característica utilizando esse plugin. Deixa eu colocar e vocês vão perceber. Você percebe que tem bastante variação das notas ali, ó. E aqui eu vou colocar, ó. Ele segurou um pouco mais. Nossa, Lúcio, mas está mostrando ali 7, 5 dB, não importa. A característica que eu busco é essa. E
até apertaria um pouquinho mais. Sem amassar muito. Se eu colocar aqui, ó, ficou bem amassado. Eu não quero. Eu quero sentir a diferença, mas eu quero manter ali também o timbre. Ó. Essa diferença que vocês estão escutando é mais a questão da dinâmica dele tocando do que basicamente de volume. Eu controlei o volume, a dinâmica da mão dele. Vamos escutar agora toda essa banda tocando, a harmonia aqui principalmente, ó. Colocar a batera sem o efeito. Ó o efeito. Ó o efeito na caixa. Agora uma coisa que eu quero mostrar para vocês também é que eu também coloco os efeitos nas guitarras. Eu também coloco reverbs, os reverbs que eu já estou utilizando aqui, ó. Porque a intenção de eu estar utilizando esses reverbs é basicamente para ele trazer uma ambientação na música. E o mesmo ambiente que eu criei na batera é o mesmo ambiente que eu vou utilizar nas guitarras, no teclado e também nas vozes. Basicamente, esse sempre vai ser o meu setup de reverb, normalmente para esse estilo de música. Se você assistir o segundo vídeo vai tratar só sobre as características de cada reverb que eu coloquei aqui. Então, se você tem curiosidade, volta lá no vídeo 2 para você estar vendo as características de cada reverb. Mas ó, aqui eu já tenho uma mandada, guitarras. Vou colocar aqui o reverb, ó. Coloquei aqui o reverb 3S, que é um reverb de 3 segundos que eu utilizo. Novamente, reverb é total contextual, tá, pessoal? Na hora que eu colocar, esse reverb praticamente vai sumir e vai trazer mais ambientação para mim. É isso que eu quero com ele. E eu também coloco nos meus teclados. Ó. O teclado tá bem sequinho. O teclado Airchip ele sempre tem reverb. Mas aqui o tecladista deles não colocou, mas eu vou colocar, ó. Vocês conseguem perceber como o reverb ele também traz um pouquinho mais de espacialidade? Quando eu falo de ambientação, é basicamente isso que eu quero passar para vocês. É parecer que um instrumento ele é maior do que realmente ele é. No caso do teclado, eu coloquei aquele Stereo Witch e coloquei também os reverbs de 3 segundos para estar somando também com essa imersão, com essa ampliação do palco sonoro. Agora eu vou estar mostrando para vocês contrabaixo, guitarra, teclados com os efeitos e com a batera também, tá? Vamos escutar isso daí, ó. Aqui a gente tem só a nossa banda tocando, ó.
E aqui no master da minha banda, porque aqui, galera, para você que não assistiu os vídeos anteriores, primeiro eu peço que você se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo, nenhuma atualização de mixagem, e para você também conseguir aprender em conjunto com a gente um pouquinho, para você estar melhorando cada vez mais a mixagem aí da sua igreja, ou então dos seus estudos, enfim. Mas aqui eu utilizo 5 masters, tá? Eu chamo de G bateria, G banda, G vozes, G pastor e G efeito. G de geral. Então, geral da bateria, geral da banda e assim sucessivamente. Por quê? Porque na hora que eu estou fazendo a mixagem da live, eu não fico cuidando de 32 canais. Eu já fiz o meu dever de casa. É claro que se eu preciso de um pouquinho mais de guitarra, eu venho aqui, coloco um pouquinho mais de guitarra, mas no contexto geral eu trabalho com os meus gerais. Então, se a banda está tocando e eu sinto que as vozes estão muito para trás, eu venho aqui na banda, no G das vozes, se as vozes estão baixas, e eu coloco um pouquinho mais de G vozes, que são basicamente as vozes ali do grupo de louvor. Se eu sinto que o pastor está ministrando, ou então durante o grupo de louvor está cantando, o pastor ele chamou ali para ministrar alguma coisa e a voz dele não destacou, eu venho aqui na voz dele e coloco um pouquinho mais de presença em questão de volume. Mas, falando sobre o contexto do vídeo de hoje, eu quero falar para vocês do que eu coloquei no master da banda para trazer um pouquinho mais de característica. Vamos escutar só a banda, ó. Desligar os plugins. Você pode reparar como parece que tem meio que coloca uma toalha na frente do... Parece que os drives estão com... Como se você estivesse escutando uma caixa com um drive cansado. Ó. Abrir o som. Basicamente o que eu utilizei aqui foi uma simulação da Tucan Audio, de um excelente equalizador, que é uma simulação do Pultec. Aqui eles chamam de EQT2CAN, que basicamente eu peguei 30 Hz aqui, coloquei um pouquinho de 30 Hz para levantar um pouquinho mais aquele subgrave do teclado, do contrabaixo. Selecionei ele aqui em 12K e coloquei praticamente 5 dB e meio de boost em 12K. E esse atenuação também aqui é muito importante, eu vou mostrar aqui a diferença dele para vocês, ó. Vai levantar umas regiões ardidas que eu não gosto. Se eu colocar muito também, ele vai matar um pouquinho ali das suas altas frequências, que é o que eu quero trazer, esse um pouco de ar aqui com esse equalizador. E os 12K para vocês, ó. Como interrompe um pouquinho a definição da banda. A diferença do som da tecla do teclado. Ó. Veio um pouco mais para frente. Novamente, é muito pouquinho, porque aqui agora eu estou trabalhando com o contexto geral da banda, então eu não posso ficar brincando de colocar 7 dB em alguma coisa que vai mudar muito o timbre do meu som. Em segundo, eu coloquei um Fresh Air da Slate Digital novamente, e esse plugin ele trabalha de um jeito muito legal. Realmente ele faz o que ele promete, de trazer esse ar da música no timbre, ó. Fechadão. Ó. Basicamente vai ser o plugin que mais vai fazer diferença aqui. E por último eu coloquei um Yellow Black, que é um compressor também. É um modelo de compressor que eu quero que ele agora ele grude a banda toda a harmonia. Eu não quero comprimir cada elemento, agora eu quero comprimir o contexto geral. Eu já fiz a compressão do contrabaixo, da guitarra, do teclado, cada um na sua individualidade. Agora eu estou comprimindo eles, juntando eles como um todo.
Quero criar uma massa sonora ali, onde cada um apareça no seu devido lugar e consiga se mostrar na mixagem. Mas aqui eu estou sendo bem mais tranquilo, ó. Já estou utilizando aqui um ratio de basicamente 2,5 para 1. E eu estou comprimindo aqui 2 dBzinhos com um ataque em 10 milissegundos e um release ali bem curtinho para mim não matar o transiente de volta da banda. Então, ó. Vamos escutar a característica dele, ó. Ele encaixa um pouco melhor. Ele encaixa a banda fica mais tight, mais colada. E colocando a batera, é isso que eu queria. Olha o drive da guitarra, ó. A base do contrabaixo marcando. O bumbo traz o ar. O contrabaixo marca o chão, ó. A guitarra e o teclado segura os médias altas, ó. É isso que eu queria. Muito bom. Muito bom. E você pode reparar que aquele som gigantesco de reverb já sumiu. Aquele som, nossa, Lu, você colocava muito reverb. E agora você vendo que o reverb ele trouxe uma característica de ambientação, realmente que eu estava falando, a questão de ambientação, de imersão do som. E é isso, pessoal. Nesse terceiro vídeo da série Mixando o Som de um Inscrito, era basicamente isso que eu queria estar mostrando para vocês. Como eu fiz toda essa mixagem das harmonias contrabaixo, guitarra, teclado e os efeitos em cada canal desse que eu falei para vocês. E novamente, mostrando para vocês que é muito importante vocês estarem se inscrevendo aqui no canal, comentando e mandando esse vídeo para algum amigo de vocês. De repente você que é músico, cantor ou algum entusiasta do áudio e quer ganhar um pouquinho mais de conhecimento nessa parte, sendo tanto em mesa de som quanto em DAWs de mixagem, se inscreva aqui no canal, vai ser muito bom ter você somando com a gente. A gente está com uma meta aí de conseguir bater os primeiros 200 inscritos do canal. Eu estou crescendo devagarinho e a minha intenção é estar cada vez mais passando um pouquinho do conhecimento que Deus tem revelado para mim, passando isso para vocês, para que vocês consigam cada vez mais melhorar a qualidade da entrega do som da igreja de vocês e com isso mais almas se renderem aos pés do Senhor, que é para somente isso que eu estou fazendo tudo isso daqui. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Que as bênçãos do Senhor sejam comigo, sejam contigo e com toda a sua casa, é o que eu desejo. Valeu!